Em operação conjunta, policiais do Brasil e Estados Unidos desmantelam organização de tráfico de armas. Polícia da Flórida prende golpista acusado de roubar milhares de dólares de uma brasileira. E na Paraíba, a polícia prende mulher que envenenou filha de 5 anos para se vingar do marido que se mudou aqui para os Estados Unidos. Após grave acidente de jet ski, jovem brasileiro que vive na Geórgia é internado e passa por cirurgia. E jogador de futebol brasileiro morre na Flórida após carro desgovernado invadir sua casa. Ele é um ser humano, além de jogador sensacional, que qualquer treinador teria muita sorte de ter ele e aprender com ele todos os dias. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um jovem brasileiro de 27 anos, morador da Geórgia, está internado em um hospital da Flórida após sofrer um grave acidente. Ele comemorava o aniversário com os amigos em um passeio de moto aquática, quando foi atingido por um dos jet skis e perdeu a consciência. Essas imagens mostram Lucas Freitas feliz, celebrando o aniversário com amigos em um passeio de jet ski em Panama City, no estado da Flórida, no último domingo. O grupo chegou a gravar o momento que viu golfinhos nadando perto deles. Tudo ia bem até que minutos depois, a vida do brasileiro mudou. Em entrevista exclusiva ao Américas no Ar, a esposa dele, Amanda Mendes, que estava na areia da praia, conta os detalhes do acidente. Estava ele com uma amiga, a sócia dele, ele estava dirigindo e mais dois amigos no outro jet ski. O menino que estava dirigindo, um amigo nosso que estava dirigindo o outro jet ski, nunca tinha dirigido antes. E ele estava dirigindo muito perto do Lucas. E o mar estava muito agitado no dia, porque estava ventando bastante, tanto que estava vindo uma chuva forte. E no que o Lucas foi fazer uma curva, ele já estava muito próximo do Lucas e não conseguiu desviar do Lucas. E aí ele bateu. No que ele bateu, o Lucas já caiu desacordado no mar. A sócia dele, a nossa amiga que estava na garupa, quebrou o nariz e o dente. Mas graças a Deus ela já tá em casa, já tá bem melhor. E o Lucas ficou desacordado por mais ou menos uns 10 minutos. Lucas foi reanimado pelo amigo que pulou na água e o salvou. O brasileiro chegou acordado ao hospital, mas com muitas lesões e sem se lembrar de nada. Ele repetia as mesmas perguntas a cada 5 minutos. E tanto se eu falasse alguma coisa para ele, explicasse, olha, vai beber água agora, ou falasse eu te amo para ele, em 5 minutos ele não lembrava de nada. Ele quebrou 3 lugares do braço direito. O punho dele foi completamente destruído. Até o cirurgião estava explicando ontem, detalhadamente, que ele quebrou o punho em pedaços minúsculos, que teria que consertar. Então, ele fez a cirurgia ontem para reconstrução do punho. E ele quebrou a clavícula direita e uma costela direita também das costas. A costela que ele quebrou atrás foi 1 centímetro de distância da coluna. Então, foi por muito pouco que ele não machucou a coluna. Lucas segue internado em um hospital local, de onde Amanda gravou entrevista com a nossa equipe. Ele se recupera bem e pode receber alta a qualquer momento. Eu tô muito agradecida de ter ele aqui, dele estar vivo, porque eu fiquei com muito medo de perder ele. Amanda e Lucas são casados há quase 2 anos. Moram em Marietta, em Atlanta. Lucas trabalha na construção civil, com reforma de casas. O jovem casal brasileiro conta agora com uma rede de solidariedade para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Através das redes sociais deles é possível chegar a uma vaquinha online criada para arrecadar fundos. Qualquer tipo de doação, qualquer ajuda a gente está aceitando, seja compartilhando com os outros, qualquer coisa, a gente está muito agradecido, de verdade. Porque agora ele não vai poder trabalhar, né, por pelo menos 3 meses, assim, ficar em casa realmente, e ele é totalmente dependente de mim, eu que estou alimentando ele, eu que vou dar banho, tudo, então eu também não vou poder trabalhar por um tempo. E todo mundo que mora nos Estados Unidos sabe, as contas não param, não importa o que acontece, as contas vão chegar. E agora com medicação, com follow-up nos médicos, fisioterapia,
tem que ir no ortopedista também. Então, é mais contas. Então, eu estava pedindo que quem puder ajudar, só se puder, qualquer quantia é bem-vinda. Vai ajudar bastante, a gente vai ser eternamente gratos. E a gente está torcendo para a recuperação do Lucas. E em Tampa, também na Flórida, um jogador de futebol brasileiro foi vítima de uma tragédia dentro da própria casa. Um carro em alta velocidade, fora de controle, invadiu a residência e acertou o brasileiro. Os detalhes com a Carla Marinho. A notícia foi destaque nas televisões locais. A rede WFLA mostrou como ficou a casa em que o brasileiro morava, em Tampa. As paredes foram praticamente destruídas pelo carro, que perdeu o controle e invadiu a residência com violência. Yuri dos Santos Vasconcelos estava dentro de casa na hora do acidente. Foi atingido em cheio e não resistiu aos ferimentos. O jogador de futebol de 24 anos, natural do Alagoas, veio para os Estados Unidos em busca do sonho de jogar em uma universidade. Porque ele era um ser humano, além de jogador sensacional, que qualquer treinador teria muita sorte de ter ele e aprender com ele todos os dias. Então, ele estava aqui, ele tinha sido transferido para Faulkner University, no Alabama. Ele chegou lá agora em janeiro e ia retornar agora em agosto. Na semana passada, um caminhão também perdeu o controle e atingiu a casa do atleta, mas ninguém ficou ferido. O time e amigos lamentaram a tragédia e se uniram para ajudar a enviar o corpo de Yuri ao Brasil. A gente abriu uma vaquinha, que é a versão para os brasileiros, e a gente abriu o GoFundMe. Ambos os links estão na bio do nosso Instagram, Lakeland United FC, de Football Club. Muita gente ajudando, a gente está muito agradecido já. E seguindo na Flórida, agentes americanos apreenderam armas que seriam enviadas para o Brasil. Essa operação foi realizada em parceria com a Polícia Federal do Rio de Janeiro e foi batizada de Black Market. Em Orlando, os oficiais encontraram um lote de fuzis que seriam enviados para traficantes cariocas. Lá no Brasil foram realizadas operações de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e muitos outros municípios da Baixada Fluminense. A investigação apontou que a organização criminosa ela se aproveitou de uma flexibilização da legislação brasileira para poder importar esses equipamentos em larga escala. Os suspeitos podem responder por muitos crimes, entre eles tráfico internacional, comércio ilegal de armas e também lavagem de dinheiro. No próximo bloco, a gente conta a história de uma brasileira presa na Paraíba por tentar envenenar a própria filha de 5 anos como chantagem ao marido que se mudou aqui para os Estados Unidos. E a polícia da Flórida prendeu um homem acusado de golpe. Ele roubou milhares de dólares de uma brasileira. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um homem foi preso depois de roubar 20 mil dólares de uma brasileira em Coral Springs, na Flórida. Ele aplicou o golpe fingindo ser um intermediário que enviava dinheiro aqui dos Estados Unidos para o Brasil. A polícia divulgou a foto do criminoso. É esse daí, o Miguel Alberto Carreira, de 50 anos. Ele foi preso acusado de fraude. A investigação apontou que a brasileira transferiu 20 mil dólares em fevereiro deste ano para o criminoso, mas ele nunca repassou essa quantia para a mãe da vítima, que está no Brasil. A mulher, que não teve o nome divulgado, denunciou o caso à polícia. Os agentes descobriram que o Miguel arquitetou absolutamente todo o plano para poder roubar o dinheiro desta brasileira. No Brasil, a polícia da Paraíba prendeu uma mulher suspeita de envenenar a própria filha de 5 anos. Ela cometeu esse crime para se vingar do marido e pai da menina, que terminou o relacionamento e se mudou aqui para os Estados Unidos. A história foi noticiada na TV Correio, afiliada da Record TV na Paraíba. Segundo a polícia, Elizabeth Paulo dos Santos, de 28 anos, pediu para a filha de 5 comer uma balinha, mas na verdade entregava veneno de rato à criança. Ela foi presa por tentativa de homicídio contra menor de idade, como contou o delegado do caso. Uma mãe, após tentar suicídio, também tentou assassinar a própria filha de 5 anos, ingerindo e dando para menor veneno para roedores, o veneno de rato, e após ser atendida no hospital de Icuité, a mãe foi
recebida alta, enquanto a menor ficou em observação médica, ainda continua, e após analisada a situação, a mesma foi autuada em flagrante delito por tentativa de homicídio. O lamentável é que ela, em forma de vingança do marido que está nos Estados Unidos, tentou chantageá-lo e inclusive filmou a hora que estava dando veneno à menina, pedindo para que a criança se despedisse do pai. Lamentável ocorrência, e ela vai pagar pelo ato irresponsável que cometeu. Mãe, eu vou fazer, bicha. Vai ter mais errado, cadê ela com essas balinhas? Esta é a gravação do momento do crime. O vídeo feito pela mãe foi enviado para o ex-marido, que vive aqui nos Estados Unidos. A menina de 5 anos continua sob cuidados médicos no hospital da cidade de Cuité, na Paraíba. Ao ser liberada, ficará sob custódia do pai, que não teve a identidade revelada. No próximo bloco, você vai ver que parte do sul do estado da Flórida está em quarentena por causa de caracóis gigantes africanos que transmitem meningite. Tem também reportagem sobre a aprovação em série de medidas contra pessoas transgênero, que inflama o debate sobre o assunto aqui no país. Parte do sul da Flórida está em quarentena por causa do caracol africano que foi encontrado aqui no estado. Esse molusco gigante é um risco à saúde. Ele é conhecido por transmitir a meningite. A Cone Rocha tem mais informações. Os primeiros caracóis gigantes foram encontrados na cidade de Miramar. Por causa disso, o Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor colocou partes do sul da Flórida em quarentena. Durante esse período, fica proibido transportar plantas, compostos, terra e outros produtos para fora da região, que possam conter ovos dos caracóis. Esses moluscos comem pelo menos 500 tipos diferentes de plantas, se alimentam de lixo reciclável e se reproduzem em qualquer lugar. Podem crescer até 20 centímetros e produzir cerca de 2.500 ovos por ano. Os agentes sanitários vão realizar uma varredura e estabelecer áreas de tratamento para tentar conter a propagação. Os caracóis gigantes africanos são considerados um perigo para os seres humanos, porque carregam o parasita pulmonar do rato, que pode causar meningite nas pessoas. Mudando de assunto, um estudo do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país, apontou um dado bastante preocupante. Quase 1 em cada 5 adultos já sofreu ou sofre de depressão aqui nos Estados Unidos. Mas esse dado pode mudar dependendo de onde você mora. O índice de depressão varia de estado para estado, além da intensidade do ritmo de vida e do nível de estresse. No Havaí, por exemplo, a depressão atinge 13% da população, enquanto na Virgínia Ocidental o resultado supera o dobro. 28% dos cidadãos locais enfrentam a doença. Os especialistas dizem que a posição geográfica do estado norte-americano e o ritmo diário de vida influenciam o desenvolvimento do transtorno. Os 10 estados norte-americanos com maior prevalência de diagnósticos da doença foram West Virginia, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Vermont, Alabama, Louisiana, Washington, Missouri e Montana. Os pesquisadores também descobriram que a prevalência de depressão foi de 24% entre as mulheres, em comparação com 13% dos homens. Os médicos dizem que os índices pioraram nos últimos 3 anos por causa da pandemia de Covid-19. O cenário atual apresenta um ser humano cada vez mais conectado e atrelado aos bens de consumo imediato. O progresso tecnológico promoveu a interação virtual, mas ao mesmo tempo provocou um isolamento social. O depressivo é alguém que, ao longo de suas experiências de vida, passa por um conjunto de eventos que perturbam a sua própria estruturação subjetiva. É por abalar essa estruturação que essa pessoa não dá conta de se reposicionar no mundo e encontrar prazer e satisfação. Sendo assim, ela se deprime, se afunda e entra em contato com a sua dor de existir. Estados norte-americanos têm aprovado cada vez mais leis com foco em pessoas, sobretudo crianças transgênero. Com isso, em um país já polarizado politicamente, se inflamou a discussão sobre a identidade de gênero.
No Texas, 2 novas leis aprovadas há poucos dias colocam restrições a programas de diversidade, equidade e inclusão e proíbem estudantes transgêneros de praticar esportes em times que não correspondem ao sexo de sua certidão de nascimento. Na Flórida, já está em vigor uma medida que torna ilegal que professores discutam gênero e sexualidade com alunos menores de idade. Em Idaho, Indiana e Arkansas, foram aprovadas leis que proíbem e tornam até crimes os cuidados de saúde de afirmação de gênero para menores, como os tratamentos hormonais. Hoje, 19 estados do país têm leis que restringem ou proíbem cuidados de afirmação de gênero. Na contramão dessa onda está o condado de Dane, em Wisconsin, que acaba de aprovar uma proposta para se tornar um santuário para pessoas trans e não binárias. Com o aumento do debate político em torno do assunto, os presidenciáveis republicanos para 2024 entraram na polêmica. Donald Trump, por exemplo, disse que se for eleito presidente novamente, vai restringir os direitos dos transgêneros a nível federal. Com todas essas medidas e promessas que se espalharam pelo país, voltaram à tona as discussões acaloradas sobre a identidade de gênero, que diz respeito a como uma pessoa se reconhece, para além do seu sexo biológico. O pioneiro nos estudos de gênero foi o controverso médico John Money. John era psicólogo especializado em mudança de sexo e acreditava que a biologia não era capaz de determinar se somos homens ou mulheres, mas sim a maneira como somos criados. Por anos, no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, ele realizou experimentos e cirurgias de troca de sexo, mas começou a ser criticado por defender operações para pacientes confusos ou com problemas de malformação, uma posição denunciada por colegas que favoreciam o aconselhamento psicológico e que levou o hospital a interromper os polêmicos estudos do Dr. John, que ficou mundialmente conhecido por causa de um paciente, o David. For years, this case was called a medical triumph, but in truth, the case was a failure, devastating the lives of just about everybody involved. This is David, who has remained anonymous until now. David e sua mãe foram a TVs do mundo todo para denunciar o médico. Nessa entrevista a Oprah Winfrey, eles chamaram o Dr. John de fraude e contaram ter a vida devastada por ele. Climbing trees, that's the kind of stuff that I like, but it was unacceptable, so I'd never. As a girl. As a girl, I had no place to fit in. Em 1967, Janet e o marido procuraram o médico John Money depois que um de seus filhos gêmeos teve uma circuncisão mal-sucedida e foram aconselhados a fazer a cirurgia de troca de sexo e tratamento hormonal para que o menino, então com 17 meses, fosse criado como menina. Assim, o garoto virou Brenda, mas quando chegou à adolescência revelou aos pais ser infeliz e viver em conflito. Então, ele fez outra cirurgia para reverter o sexo. Aos 30 anos, David descobriu que durante toda a sua carreira, o médico John Money usou a história dos gêmeos como um case de sucesso para provar sua teoria. Foi quando David decidiu contar sua experiência dolorosa de vida, marcada por uma profunda depressão que o levou a tirar a própria vida em 2004. As denúncias de David colocaram as teorias do médico John Money em xeque. Com as revelações do paciente, ainda hoje, 56 anos depois do caso, a história segue sendo conhecida como o maior fracasso da carreira do doutor, que morreu em 2006. Depois do intervalo, tem as atualizações do submersível desaparecido em expedição ao Titanic. E a gente mostra que um caminhoneiro brasileiro está ajudando a transportar oxigênio para as operações de busca. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Esperança na busca do submersível que desapareceu no fundo do Oceano Atlântico durante expedição ao Titanic. Foram registrados sons de batidas vindos do fundo do mar, o que pode indicar que o submersível
está mais perto do que eles pensam. A notícia animou as equipes que agora tentam rastrear esse barulho antes que o oxigênio do equipamento acabe. Todos os barcos e aeronaves de busca estão levando cilindros a bordo. Um desses carregamentos de oxigênio foi feito por esse brasileiro, o paranaense Jair Bueno, de 48 anos. Ele disse que foi a missão mais importante da vida dele e aproveitou para gravar um vídeo de dentro da aeronave militar. Uma imensa equipe participa dessa corrida aí contra o tempo para tentar encontrar os 5 passageiros do submersível. O oxigênio está previsto para acabar amanhã. Entre os desaparecidos está o bilionário britânico Hamish Harding, que em junho do ano passado fez um voo suborbital ao lado do brasileiro Victor Espanha. Agora a gente muda de assunto para falar que começou hoje oficialmente o verão aqui nos Estados Unidos. Muitas regiões estão em alerta para os próximos dias para uma onda de calor extremo. Recordes diários de temperaturas já estão sendo registrados em todo o país e vem pela frente dias intensos, principalmente na região do Texas. No meio oeste dos Estados Unidos, as temperaturas devem ficar entre 10 e 15 graus acima do normal para essa época do ano, o que significa que partes do Texas podem atingir o recorde de 120 graus Fahrenheit. O calor é tanto que essas imagens de cookies cozinhando dentro de um carro na parte central do estado viralizaram. Autoridades alertam que neste ano o verão vai chegar com tudo por causa do El Niño, o fenômeno que estava desaparecido há alguns anos. Por isso, atenção! É preciso se proteger usando roupas leves, muito protetor solar e beber água ao longo de todo o dia. Fica aí então esse alerta para vocês por causa desse calor extremo, principalmente aí na região do Texas. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no nosso mapa para ver como é que vai estar o clima amanhã? Olha só, rodando o nosso mapa, Boston chuva aí só um pouquinho ao longo do dia, mínima de 61, tempestade em Nova York, tempestade em Norfolk também, mínima de 71, máxima de 81, olha, chuva em toda essa região. Atlanta, bastante chuva, mínima de 65. A Flórida também a gente vê muitas trovoadas ao longo do dia, Miami, Jacksonville, Tampa não passa, máxima de 93, a mínima de 78. Houston, mais chuva, mínima de 78, máxima de 95, Evelyn. Pois é, gente. San Antônio, tempo encoberto, como a Ruth vinha falando ali da região de Houston. El Paso já 106, como a gente viu na reportagem, 3 dígitos, muito calor. Já em Albuquerque, o sol aparece entre nuvens. Em Phoenix, no Arizona, esse calor do Texas continua, com máxima de 104. Em São Francisco, tempo bastante encoberto, o sol nem vai aparecer por lá, mínima fica em 57 e máxima fica em 66. E agora, para a gente encerrar o jornal, que tal botar um sorriso no rosto e fazer uma pose? É que hoje é o Dia Nacional da Selfie. Olha, essa moda virou febre no século XXI e a selfie já foi até reconhecida como uma nova palavra pelo dicionário Oxford. Quem nunca fez uma pose e tirou uma foto de si mesmo? Difícil encontrar alguém hoje em dia que não goste das famosas selfies. Há quem defenda que essa ideia tornou as pessoas narcisistas, impessoais e solitárias. Mas para outros, é a forma perfeita de ser diferente, de se expressar e criar uma infinidade de amigos virtuais, além de fazer negócios. A selfie foi reconhecida como palavra do ano em 2013. Entrou para o dicionário da Oxford com o significado de autorretrato. E a partir daí, a febre só cresceu, inclusive entre as celebridades. O presidente Obama fez uma selfie no funeral de Nelson Mandela. No Oscar, a apresentadora Ellen fez um autorretrato com 11 celebridades. Nem o espaço escapou pelas mãos do astronauta italiano Luca Parmitano. Mas para cada pessoa, a selfie tem um significado diferente. A selfie nos dias atuais, para mim, se tornou mais do que simplesmente uma foto. Para mim, é uma ferramenta de trabalho. Eu faço muitos vídeos, muitas fotos, e através dessas fotos e vídeos, dessas selfies, eu conquisto muitos clientes. Quem me conhece sabe que eu amo tirar foto, né? E as pessoas acabam me mandando mensagens, elogiando o meu jeito de ser, a minha alegria, a minha vibe. E nas minhas selfies é isso que eu gosto de demonstrar, a alegria que existe dentro de mim. Mas que é muito bom, uma selfiezinha, a gente pode viajar sozinha, tá em qualquer lugar, é sempre razão para uma pose, não precisa de ninguém para tirar e a gente sabe sempre como vai ficar. Isso eu gosto de fazer sozinha, né? Principalmente na minha casa e com o celular um pouco distante, porque eu não acho que valoriza tanto o celular assim, mas quando ele está posicionado, ó,
Parece até que tem um profissional ali do lado fazendo. Porque eu gosto muito de recordar os momentos especiais que eu vivi. Cada um usa selfie a seu jeito. E aproveitando que nós não somos bobas nem nada, já tô com o meu telefone aqui. Vamos fazer uma selfie, Ruth? Vamos. É isso, gente, em tempo real. Vamos botar aqui no telão para vocês verem. Mas quem quiser ver em mais detalhes, entra lá no Instagram da Record TV Américas, @Record TV Américas, vai lá e acompanha tudo que o pessoal posta com muito carinho. Não esquece de dar uma curtida na nossa foto para mostrar que vocês viram a gente lá também, viu? Isso aí. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês ficam agora com mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Boa noite, gente. Boa noite.